Olá, eu sou a Lorena. E eu sou a Letícia. Hoje, no Momento de Saúde da Mulher, a gente recebe um convidado muito especial para comentar um pouco mais de um tema muito importante para a saúde feminina e para a saúde materna, que é o uso de cosméticos na gestação. Então, nosso convidado de hoje é o professor Dr. Marco Andrei Cipriani Frade, médico dermatologista e professor titular de dermatologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ele possui doutorado pela FMRP USP e pós-doutorado pelo Academic Medical Center of University of Amsterdam. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, com experiências na área de hanseníase e novas metodologias para testar a segurança e eficácia em produtos cosméticos, como testes clínicos e em pele humana. É um prazer recebê-lo, Dr. Marco Andrei. Obrigado, o prazer é meu. Eu que agradeço a você, Lorena, Letícia e toda a Liga, para que nós possamos falar um pouco sobre o uso de cosméticos na gravidez, um tema super importante e cada vez mais atual, né, tendo em vista o quanto vem aumentando, né, esse uso de produtos cosméticos no dia a dia, de mulheres e de homens, mas nesse caso das mulheres. Então, para começar, a gente vai fazer um esquema de perguntas e respostas para o professor. Então, primeiro, professor, qual é a importância de se discutir o uso de cosméticos na gestação? Bem, esse tema é muito importante pelo aumento, né, da questão de cuidado mesmo, não é só uma questão de vaidade, né, mas é o cuidado das pessoas para com a sua pele. Então, o uso de cosmético tem aumentado muito e, com isso, a gente tem um potencial também de riscos, porque são produtos, muitas das vezes, que podem trazer prejuízo tanto para a mãe, mas principalmente para o feto. Então, nós temos que estar sempre atento. A gestação é um momento da mulher que muda muito o corpo da mulher, inclusive a pele, né? Então a gente tem que estar sempre atento qual é o produto mais adequado para essa fase da vida dela. Então, professor, quais são as principais alterações na pele que levam as gestantes a procurar o dermatologista e quais são os cosméticos que podem ser usados para essas alterações? Então, nós temos alguns fatores naturais que acontecem e que a mulher acaba ficando mais propensa com a gravidez de ter suas alterações na pele. O principal dele, eu acho que é pigmentar, né, que é o melasma, que é aquela mancha, né, na gravidez a gente chama de cloasma, mas é aquela mancha muito escura que dá nas regiões fotoexpostas, né, nas regiões que pegam muito sol, principalmente região de bochecha, região de fronte. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O outro pânico que as mulheres têm é a questão das estrias, né, no abdômen, principalmente aquelas gestações no qual o feto acaba tendo um peso muito maior do que o esperado. Então, a obesidade, que às vezes mulher também ganha muito peso com a gravidez, além do peso natural, né, da gestação, mas ela tem que ter um cuidado, porque esse estiramento da pele, quando muito rápido e muito intenso, isso vai ser propenso a fazer estrias. Então, quais os tipos de hidratante elas vão poder usar, a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui, tá? E também essas mudanças hormonais todas a gestante acaba tendo um ressecamento maior da pele, ela vai ter uma necessidade maior de hidratante, então nós também temos que ter cuidado em relação a esses produtos. Entendi. Professor, e quais seriam os mitos mais comuns sobre o uso de cosméticos na gestação? Bem, primeiro, que eu acho que assim, mais importante é a questão da propaganda, né? Acredita-se muito assim, que esse cosmético pode ser usado porque eles são produtos naturais. Nem sempre o que é natural é isento de riscos, independente aí da fase de vida da pessoa, e na gestação a gente tem que estar mais atento sobre isso. A questão capilar, né, alisamentos capilares com formol, essas drogas todas, isso tem risco na mulher e na gestação, a gente tem que estar sempre atento. Os cremes para estrias, evitar cremes com produtos que são mais tóxicos para a gestação, que a gente já vai falar a seguir, e o cuidado com as unhas, por exemplo, a acetona deve ser evitada, principalmente pela inalação, mas também por tópico. A gente também tem produtos mais especiais para essa fase da vida da mulher. Então, considerando nesse contexto de produtos que devem ser evitados ou suspensos durante a gestação ou antes de engravidar, o senhor pode comentar um pouco mais sobre isso?
Sim. Bem, vamos começar pelas pigmentares, né? Por exemplo, a questão do cloasma. Tem um produto que é muito comum do universo dermatológico de uso, que é a hidroquinona, né? Para o clareamento dessa face. Ela é tóxica na gestação, não deve ser usada, porque ela acaba tendo uma absorção sistêmica e isso pode ser prejudicial ao feto. No cabelo, os alisantes que nós acabamos de falar, eu acho que a gente tem que se preocupar muito, principalmente por esses derivados de formol, então isso deve ser mesmo evitado, né? As tinturas, principalmente no primeiro trimestre de gestação, que é o período onde o bebê está em formação, no qual a gente... isso é muito importante, evitarmos o contato com produtos tóxicos. Então, para os corantes, a gente orienta mesmo a não usar no primeiro trimestre. No segundo e no terceiro já não tem tanto risco assim, porque o couro cabeludo absorve muito pouco, mas esse pouco que seja, a gente deve evitar no primeiro trimestre. Outro é a questão da estética, até para o clareamento, mas na estética de rejuvenescimento, o uso de retinóicos, né, derivados retinóicos, mesmo tópicos, eles são proscritos, são proibitivos no uso durante a gestação. Então, está sempre atenta se tem retinaldeído, se tem ácido retinóico, principalmente isotretinoína, deve ser evitado, porque o retinóico tem uma relação com malformação congênita, né? Então a gente deve evitar para que o feto não tenha problemas maiores aí. E o ácido salicílico, ele também tem um efeito teratogênico, principalmente em grandes concentrações, às vezes ácido salicílico a 30%, 40% para as rachaduras, em pé, essas coisas, deve ser evitado nessa época. E também, por exemplo, na mudança hormonal pode aparecer muita acne na mulher. E aí o ácido salicílico é um medicamento que às vezes a gente usa topicamente para diminuir a oleosidade da pele. Então isso deve ser evitado nesse período gestacional para a mulher. E um dado importante e que a mulher se preocupa muito nessa questão de não pigmentação, né, de não ter manchas na pele, é o uso de protetor solar. E aí aqui a gente também tem que ter um certo cuidado, parece ser muito corriqueiro e o uso ser igual na mulher e fora ou dentro da fase gestacional. Mas na gestação a gente deve preferir os filtros solares que a gente chama de filtros solares físicos, que são aqueles mais grosseiros mesmo, né, que tem aí, no caso, que ele tem óxido de zinco, titânio, que são mais favoráveis para o uso nessa fase. Os químicos, que são os melhores, porque eles são mais esteticamente aceitáveis, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela no uso do dia a dia. Então, leia sempre no rótulo se ele está indicado ou não para o uso na gestação. Tá bom? Entendi. Professor, eu lembrei agora de uns produtos que eu já vi na internet que não podem ser usados na gestação, mas acabou que eu não sei se isso é uma verdade ou não, que primeiro é o Botox e segundo seriam os desodorantes com alumínio. Como que é isso? Então, em relação à toxina botulínica, tem alguns estudos, mas não são estudos clínicos tão que traga para a gente uma evidência de segurança. Então, nós evitamos o uso da toxina botulínica durante a gestação. Eu acho que não vale a pena o risco, né? E é algo que não se deve ser colocado. Em relação ao desodorante, dê sempre a atenção para desodorantes assim, o mais naturais possível, né? Evitar produtos que... o óxido o alumínio deve ser evitado também, mas ele é de bem baixo risco, sabe? Assim, a gente tem que ter estudos mais fidedignos em relação a isso, mas não se observa grandes riscos com esse uso. Entendi. Então, nesse sentido, quais seriam principais desafios ou dificuldades no uso seguro de cosméticos na gestação? Então, na indústria cosmética, para se lançar um produto, por mais simples que seja, esse produto deve passar por estudos clínicos, né? E a grande maioria dos produtos, eles são testados em humanos no seu dia a dia. Até a questão de estar grávida, nós usamos no nosso cotidiano, é um critério de exclusão para não se fazer normalmente esses estudos. Então, o produto que
comercial, que vem com esse apelo, que é um produto para gestante, ele tem que ser submetido a esses testes clínicos, que a gente chama de testes de eficácia e de segurança, principalmente, né? Os testes de segurança, eles devem ser realizados nessa população gestacional, né? Então, são gestantes que você adequa, que não pode ter outros problemas de alergia, essas coisas, né? Então, assim, a gestante, ela deve estar sempre atenta com isso. Se isso tem algo descrito ali na bula daquele medicamento, mas do cosmético, que não tem bula, mas tem nas suas orientações, né? Averiguar se os produtos que tem ali podem ser usados na gestação. Geralmente, as empresas cosméticas, elas têm linhas próprias para a mulher gestante, né? Então, as pessoas devem, as mulheres, né, gestantes, devem procurar usar produtos que tenham esse claim, né, que tenha esse apelo, para que se possa realmente se sentir mais segura, né? É o que eu sugiro, assim, no sentido de mais segurança, porque a desinformação sobre o produto, nem todos os produtos vão trazer essa informação nos seus rótulos. Esse é o grande desafio que a gente tem, as dificuldades que a gente tem. O marketing, muitas das vezes, não deixa isso muito claro. Isso é uma questão de marketing e venda, né? Se não deixa isso muito claro, as pessoas vão comprar mais, mas isso é seguro, né? Isso é importante. E o brasileiro tem muito problema com automedicação. Imagina com autocosmetização, né? Então, na cosmética, então, tem muito, né, essa palavra, a vizinha indica isso, a outra vizinha, a sogra indica uma coisa, a mãe indica outra, e a mulher grávida fica ali meio perdida. Então, o ideal é sempre estar tendo uma opinião mais profissional do dermatologista para esse fim. Muito interessante. E para finalizar essa discussão muito importante, né, que a gente acabou de ter, que mensagem final que o senhor deixaria para gestantes sobre o uso dos cosméticos e saúde da pele durante essa fase da gestação? Olha, eu acho que assim, o cuidado estético, ele pode ser realizado durante a gestação. A gente só tem que buscar um produto mais adequado, né? Então, assim, produtos para se usar para evitar o rejuvenescimento, o ácido hialurônico é super seguro, né? O hidratante, por exemplo, você tem hidratantes que podem ser usados durante a gestação, né? Derivados do leite, por exemplo, do óleo de semente de uvas, são hidratantes mais naturais. Evitar hidratantes com ureia acima de 3%, isso também pode ser usado. Dá preferência para os lactatos, que são outros que têm outras formas que tem para a pele. Geralmente são os produtos para pele sensível. Esses são mais, né, pele sensível e hipoalergênicos. Então, são produtos que podem ser mais usados na fase gestacional. Por exemplo, evitar a acetona, né? Nós temos linhas de removedores de esmalte que são para pele hipoalergênica, né? Ou seja, que causa menos alergia. Esse já não tem formol, já não tem toluenos, outras substâncias para retirar o esmalte. Então, vale a pena pegar essas linhas, né? Então, são esses detalhes, os filtros solares que eu falei com vocês, preferência, né, para o óxido de titânio, são filtros mais físicos, que tem no mercado uns físicos com menos esteticamente mais aceitáveis também. Então, está sempre, geralmente, as linhas para criança, que são mais indicados para essa fase da vida da saúde da mulher, né? Então, assim, eu acho a mensagem importante é sempre ter cuidado. Estar grávida requer risco para os dois, tanto para a mulher que fica mais sensível em termos de pele, mas também principalmente pelo feto. Então, a mãe tem que ter essa responsabilidade e muitas das vezes nada melhor do que dividir isso, às vezes, com um profissional, um dermatologista ou até mesmo um ginecologista, pode ajudar no sentido desse cosmético ser possível ou não, eu tenho risco ou não de usá-lo durante a gestação. Entendi. Muito obrigada, professor, pela participação no nosso podcast. Eu acho que foi muito enriquecedor. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa que eu não sabia, como da acetona. E eu espero que nossos ouvintes tenham gostado, que tenham aprendido.
Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que isso tem um cunho social importante, porque muitas das vezes as mulheres, das mais simples, às vezes as mais informadas, acabam tendo dúvidas aí, né, como você mesmo disse, em relação à acetona, e isso é importantíssimo para a saúde dos dois, né, tanto da mulher quanto do feto que está vindo por aí. Exatamente. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Um abraço. Até o próximo podcast.